Meus queridos, este é o segundo domingo do tempo da Páscoa, um dia muito importante para a fé cristã. E esse domingo, segundo da Páscoa, tem alguns outros títulos. É chamado de Domingo da Misericórdia, é chamado de Domingo da Oitava da Páscoa, e também tem um nome bastante antigo que nos remonta à igreja primitiva, mais de 2000 anos atrás. Eles chamavam de Domingo in Albis. Domingo in Albis, uma expressão latina que significa Domingo em Branco. Esse domingo, aliás, toda essa semana, a igreja se volta para o mistério do batismo, o mistério da confirmação e da Santíssima Eucaristia. Domingo em branco. Por quê? Hoje nós temos aqui as nossas neófitas, que foram batizados no domingo passado, no sábado à noite, na missa da Vigília da Ressurreição. Na igreja primitiva, os catecúmenos, que eram aqueles que não eram batizados, eles, depois de um tempo de preparação grande, eles, na vigília da Páscoa, recebiam o batismo. E de catecúmenos passavam a se chamar agora neófitos. Recebiam no rito do batismo a veste branca, como as nossas neófitas aqui hoje aqui estão receberam. E depois disso, eles recebiam também na mesma vigília da Páscoa o sacramento da confirmação, que nós conhecemos como crisma, o sacramento da crisma. Às vezes a gente fala errado, né? O crisma é o óleo, o sacramento da crisma. E também recebiam todos juntos, os três sacramentos, também o sacramento da Eucaristia. Esse ano o Padre já chegou, já está em decurso a formação, e elas não receberam os ritos para poder receber os outros dois sacramentos, ou receber a crisma e a Eucaristia depois. A partir do próximo ano, os catecúmenos que são batizados também receberão os outros dois sacramentos, os três sacramentos de iniciação cristã. Por isso que hoje a liturgia se volta para o mistério da iniciação cristã. Hoje nós ouvimos, inclusive, na oração da coleta, que às vezes a gente não presta atenção, quando o padre reza, olha que bonito. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Olha que bonito. E aí, a oração eucológica, a coleta, a oração, a primeira que o Padre faz uma menção aos três sacramentos. Aumentai a graça que vós destes para quem? Para as nossas neófitas. E já destes também para nós quando fomos batizados, crismados e comungamos. Aumentai a graça que vós nos destes, para que nós compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos regenerou, olha a menção do sacramento da crisma, e o sangue que nos redimiu, a Eucaristia. Olha que bonita a oração da igreja. Que nós compreendamos melhor o sacramento da iniciação cristã para vivermos o mistério que nós recebemos. Então, na pessoa das nossas neófitas, nós enxergamos a nossa vida. Elas receberam as vestes brancas no domingo passado, porque a missa de sábado já é domingo, liturgicamente. E o que pedia a igreja, lá na igreja primitiva, no comecinho? Que as neófitas ficassem com a veste branca ao longo de toda a semana. Além da veste litúrgica, se vestiam de branco, durante toda a semana. Hoje em dia a gente vê essa cena no dia 31 de dezembro. A gente vê eles rezar a missa de fim de ano. Parece que tem um monte de mãe de santo e pai de santo na missa. Todo mundo de branco. E as neófitas na igreja primitiva ficavam a semana inteirinha de branco. Para quê?
para que elas experimentassem, logo iminentemente depois de batizadas, experimentassem a dificuldade de viver e de permanecer na graça daquilo que elas receberam. Quando a gente veste roupa branca, passa alguns minutinhos, a gente dá uma olhadinha e já tem algum arranhãozinho, alguma sujeira. E a gente fala, já sujei minha roupa. E era essa experiência que os neófitos da igreja primitiva deveriam perceber. Vocês receberam algo preciosíssimo. Vocês agora são revestidos de cândida veste, branquíssimo na alma, pela purificação batismal. Só que por qualquer coisa vocês podem perder o que vocês receberam. Olha que lindo os sinais da igreja. E aí, nós temos isso na nossa vida hoje. Quantas vezes a gente está na missa e já no estacionamento, depois da missa, já perdeu tudo que você ganhou aqui? É ou não é verdade? O barulho da vida, as situações do mundo, os acontecimentos, as preocupações, as enfermidades, muitas coisas que nos acontecem ao longo dessa semana, da semana que vai passando, quantas vezes nos tiram o que nós recebemos. Então a igreja diz para os neófitos, lá na igreja primitiva, nessa semana vocês vão experimentar o desafio de guardar a veste branca de graça, a graça de Deus. E ao longo de toda a oitava da Páscoa, o bispo ensinava os neófitos, aos que foram batizados, cada sinal daqueles que eles receberam na vigília. Não era explicado na missa da vigília, era explicado ao longo da oitava de Páscoa, numa catequese que se chamava mistagógica, ou seja, a palavra mistagogia, mistagé, gogia, ou seja, introdução do mistério. Aqueles que eram batizados eram introduzidos no mistério por meio da compreensão do que receberam. E o bispo explicava cada sinal, os símbolos do batismo. Era o tempo da mistagogia por excelência, naquela semana, a oitava da Páscoa. Olha que bonita a igreja. E nós somos convidados, a oração que nós ouvimos, ajudai-nos a compreender melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos regenerou, o sangue que nos redimiu, ou seja, ajudar-nos a compreender melhor a fé que nós professamos para vivermos melhor essa fé. E quantas vezes a gente vem na igreja, nós já recebemos os 3 sacramentos da iniciação cristã e não compreendemos as coisas da fé porque não temos interesse pelas coisas de Deus. Hoje a gente tem internet, rede social, tão fácil acesso para se pesquisar, se entender por que disso, por que daquilo. E às vezes nós não temos interesse nas coisas de Deus. E aliás, tem um monte de gente na igreja que caminha anos e não tem o sacramento da confirmação, da crisma. Não é iniciado com completude. Por isso, se alguém que não tem o sacramento da crisma, tem que criar vergonha na cara e corre buscar o sacramento. Corre. Sabe por quê? Porque o imposto de renda está declarado certinho. As nossas dívidas estão todas elencadas para serem pagas. E as coisas de Deus não. Vai deixar pra lá. O que é prioritário na minha vida? Um sacramento de iniciação que nos coloca dentro da igreja. Então, chamava domingo de branco, em branco, domingo em alves. Essa experiência que, por meio dos neófitos, dos batizados, também toda a igreja tinha. Também esse domingo, ele chama-se oitava de Páscoa. O número 8 é muito importante na vida de fé, como também o 7 é. O que significa, primeiramente, o número 8, para a gente entender? Ora, isso nos reporta lá a criação. Deus criou o mundo em quantos dias? Todo mundo é 6. No 7º, Deus... Padre, agora eu lembrei. Pois é, devia ter lembrado antes. 6 dias, é claro que é simbólico. No 7º dia, Deus olhou para toda a obra da criação e fez assim:
Ai, que beleza, agora eu vou tomar um bom vinho ou uma água de coco. E ele deitou na rede e começou a tomar uma geladinha água de coco. Daqui a pouco vem um anjo e fala: desculpe incomodar, mas dá uma olhadinha lá para baixo. Aí Deus fez aquela cara, sabe, domingo à tarde, quando você estava descansando, chega a visita. Foi essa cara que Deus fez. O que aconteceu? A hora que ele olhou, ele viu Adão e Eva com a folha na frente, de figueira na frente do seu corpo, com cara de criança travessa. Sabe quando uma criança faz alguma coisa errada e ela chega assim, minha mãe e o pai falam: o que você aprontou? Né? O pai e a mãe conhecem, não? Deus olhou, Adão e Eva estavam com aquela cara. O que aconteceu? Aí começou aquela discussão, né? Foi ela que me deu de comer, a mulher foi a serpente. E tá bom, é outro tema de outro dia, né? E aí o que Deus faz? Vocês se viram e eu vou tomar a minha água de coco geladinha. Não, isso é uma heresia que se chama deísmo. Deus indiferente à dor humana. Não. Deus se levanta no seu descanso. Ele se levantou no descanso para poder o quê? Voltar à terra. É claro que ele envia o seu filho. Deus volta à terra para poder refazer o que tinha sido desfeito, para poder consertar o que tinha sido quebrado, para poder restaurar o que tinha sido danificado pelo pecado, porque não é diferente a dor humana. Por isso que os judeus e os cristãos atrasados, os adventistas, guardam o sábado. Nós guardamos o dia da recriação, que é o dia do levantar-se de Deus, da volta de Deus à criação para poder reconstruí-la na pessoa de Jesus Cristo. Olha que bonito isso. Então, meus queridos, o 8º dia é o dia da recriação. Por isso que os cristãos guardam o domingo, não mais o sábado, porque o domingo é o dia da visita de Deus que veio restituir, recapitular a criação. Né? Então, o domingo é o dia do ressuscitado, o domingo é o dia em que eu venho até a igreja para ver o ressuscitado. Nós vemos nos evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos que Jesus ressuscitado, ele só aparecia de domingo, no primeiro dia da semana. Olha o evangelho de hoje, essa expressão está traduzida errada, se pegar o texto grego, está escrito de propósito por João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro depois do sábado. João diz de propósito, o lecionário pensa que todo mundo sabe. O simbolismo já traduziu que é o domingo, primeiro da semana. Mas está escrito primeiro depois do sábado. Ele aparece. É o dia de vermos ressuscitado. E nós somos católicos, queridos. Né? Essa verdade deve nos encher de alegria, porque as outras denominações cristãs, elas não veem Deus materialmente como nós. Elas sempre percebem. Nós católicos sentimos, percebemos, vemos, tocamos e comungamos o mesmo Jesus que está sentado à direita do Pai de corpo e alma e divindade, e que se mostra por meio dos sinais sacramentais, do sacramento. Olha que privilégio, né? O que acontece no Evangelho de hoje? Né? Aliás, é por isso que a igreja reza toda vez depois do Pai Nosso a oração pedindo a paz. Porque quando Jesus ele entra no cenáculo, aliás, era domingo, esse evangelho ele é uma menção do que aconteceu hoje e do que aconteceu hoje mais 7 dias antes, ou seja, domingo passado. Então o evangelho fala um relato. No dia de Páscoa, domingo passado, Jesus apareceu para as mulheres, para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, todo mundo lembra desses evangelhos, né?
E Jesus também apareceu para os apóstolos que estavam trancados no cenáculo, com medo, acovardados. É o relato do Evangelho de hoje. No primeiro dia da semana, ou seja, o Evangelho começa falando do domingo passado. Jesus entra, mesmo as portas estando fechadas por medo. Aqui, o agiógrafo, o escritor do Evangelho, ele quer mostrar que o ressuscitado, embora seja corpo físico, é um corpo que se glorificou. Ele não se detém mais pela matéria, mas é um corpo humano. Por isso que Jesus, na semana que vem, nós vamos ouvir, ele vai comer peixe. Olha, assim, o fantasma não come peixe. É um corpo, mas é um corpo que perpassa, né? Está em vários lugares ao mesmo tempo. É um corpo que não se detém por portas trancadas. Aí, padre, mas como que é um corpo material e é um corpo, não sei, né? Morre, vai lá e depois você vem contar pra gente. Não tem como saber. Os únicos que tiveram essa experiência de como é um corpo ressuscitado e glorificado foram esses discípulos da igreja primeira. Nós o veremos somente no dia da ressurreição. Ele passa e ele saúda os apóstolos. A paz esteja convosco. Por isso que o padre hoje no começo da missa saudou a Assembleia. O Senhor esteja convosco. E nós respondemos, Ele está no meio de nós. Quando o bispo preside a missa, o bispo pode dizer, só ele, a paz esteja convosco, que é a saudação do Mestre ressuscitado no meio da Assembleia Litúrgica da Igreja. O que é essa paz? Essa paz não é ausência de guerra, porque a gente pode estar de bem com todo mundo e sem estar de briga com ninguém, mas a gente pode estar destruído interiormente. Então, paz é plenitude de ser, plenitude humana, realização humana. Esses discípulos estavam trancados com angústia, com medo, com desânimo. Parece que tudo que eles tinham construído em 3 anos junto de Jesus de Nazaré tinha se perdido com esse evento fatídico da cruz. E Jesus entra e fala, paz esteja convosco, mostra as mãos do lado aberto, sou eu ressuscitei, eu venci a morte. Olha só. E depois de falar de novo, a paz esteja convosco, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E aqui, olha só, o Pentecostes no Evangelho de João acontece no dia da Páscoa, quando Jesus sopra o Evangelho. Nos outros 3 evangelhos acontece 50 dias depois. E Jesus institui aqui o sacramento da reconciliação. Apóstolos, a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados. Apóstolos, a quem vós não perdoardes, os pecados não serão perdoados. Aqui está a instituição do sacramento do perdão. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos de outras denominações religiosas, eles falam, nossa, vocês se confessam com homens que são pecadores, e é verdade. Os sacerdotes, todos somos pecadores, mas quem perdoa é o sacerdócio que está na alma daquele homem, o sacerdócio de Cristo. Né? Foi ordem de Cristo o perdão dos pecados por meio do sacerdócio, porque Cristo disse aos apóstolos, vós deveis perdoar, e se não perdoar, não serão perdoados os pecados. Quando algum irmão vier questionar, manda ele ler na Bíblia dele o capítulo 20 do Evangelho de João, que está na Bíblia dele. Ora, e depois disso Jesus some, desaparece, passa a semana toda. Então esse relato é do domingo passado, e lá de novo estão os apóstolos reunidos no domingo seguinte, hoje. E vem Jesus, aparece de novo. Só que na semana passada, no domingo passado, tinha um apóstolo que não estava, Tomé. Ora, Tomé não estava com a igreja no domingo passado. Tomé perdeu a paz que Jesus deu. Tomé perdeu de se tornar ministro da penitência. Tomé perdeu de ver as marcas do ressuscitado. Por quê?
Porque ele não estava. Aí está a necessidade que nós devemos ter, meus queridos, de guardar os domingos como dia sagrado. Aí está a necessidade. Mas no domingo que vem, no domingo seguinte, que é hoje, 8 dias depois, Tomé estava lá. Eu acho que Jesus ele voltou nesse lugar só por causa de Tomé. Porque Tomé não tinha experimentado tudo que ele conferiu e ofereceu. E ele entra e faz tudo de novo. A paz esteja convosco. É claro que depois disso dá uma bronca em Tomé. Põe o teu dedo, Tomé, aqui. Olha as minhas mãos dos pés. Estende a tua mão e coloca do meu lado. Sejas incrédulo, mas fiel. O texto do Evangelho não diz que Tomé teve de colocar as mãos. Por quê? À medida que ele viu, ele já professou a fé. Meu Senhor e meu Deus. Meus queridos, nós temos a oportunidade, como católicos, de mais do que ver o ressuscitado. Nós tocamos e comungamos. Não perca essa graça. Não perca. Às vezes, nós comungamos sem consciência do que estamos recebendo. Nós estamos recebendo o mesmo Jesus que está à direita do Pai por meio sacramental. É um Deus vivo e ressuscitado. E quantas vezes nós comungamos um Deus vivo e ressuscitado, mas nós estamos mortos? Às vezes o padre fica lá na porta da igreja, despedindo o povo, e chega sempre alguém: ai padre, estou tão desanimado, não sei o que, dá uma bênção para que se melhora. É claro que o padre dá uma bênção, mas o padre dá uma volta primeiro. Você teve consciência do que você recebeu há 5, 10 minutos atrás? Que você recebeu aquilo que nós temos de maior, que é Jesus Cristo chagado e ressuscitado? Então, por que você não põe a sua confiança naquilo que você já recebeu? A gente vê na fila da comunhão, às vezes, a gente passando chicletes, isso é um sacrilégio, gente conversando. Não, a procissão da comunhão é um momento que você tem para você ir derramando junto de Jesus a sua vida, as suas chagas. É um momento nobre, sagrado. É para a gente pensar um pouquinho sobre como nós estamos vivendo esses sacramentos que nós recebemos. E por último, meus queridos, hoje na segunda leitura nós ouvimos o Apocalipse de São João. João, quando escreve, ele está preso. O Império Romano prendeu João, o evangelista, e o levou exilado para uma ilha que fica próxima à Grécia, foi esquecida na internet, a ilha de Patmos, e jogou ele lá, onde ficavam os bandidos. E João, lá, num momento de sofrimento, de exílio, de solidão, é que João escreve o Apocalipse. E ele diz: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino, eu fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Mas no dia do Senhor, quando é o dia do Senhor? O domingo. Eu fui arrebatado pelo Espírito, e atrás de mim veio uma voz que me disse a revelação. E aí é o capítulo 1 do Apocalipse. Aí ele vai falar toda a revelação do Apocalipse inteiro. No domingo, o dia que Jesus mostrou para ele. E aqui, só para encerrar, tem muitos sinais que não dá para ser esmiuçados. O Apocalipse é cheio de sinais. Mas João, ele viu um candelabro com, aliás, 7 candelabros que representam as 7 igrejas primitivas da Ásia. Ele viu também, parecia um filho de homem que estava com uma túnica comprida, túnica veste sacerdotal, é Jesus. Ele estava com uma faixa de ouro, é rei, estava calcado nos pés, com uma sandália de prata, ou seja, representa o poder de Deus. E Jesus diz assim para ele: não tenhas medo, João, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu vivo para sempre. E nós criamos isso, queridos, nos momentos difíceis da vida.
Lembre desse texto do Apocalipse. Ele esteve morto, mas agora ele vive. E tudo nele é possível. Que essa palavra de hoje nos ajude. Assim seja. Amém.